Olá! Hoje a gente vai falar sobre dinheiro brincante. Não é gostoso pensar dessa forma? Dinheiro brincante, mas por que dinheiro brincante? Será que é porque eu gosto de falar de educação financeira para criança e criança precisa brincar? Acho que é isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre falar de dinheiro para criança de uma forma bem lúdica, bem gostosa. Dinheiro brincante. Mas antes de eu começar nesse tema tão gostoso, tão divertido, tão bonito, eu vou falar para vocês que eu sou a Sandra, a criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para as crianças. Agora eu dou as dicas para as mães poderem estar falando para os seus filhos dentro de casa, no dia a dia, falar sobre educação financeira toda hora, todo dia. É assim que vale a pena a criança crescer com uma mentalidade melhor de educação financeira, aquela mentalidade que você mesma queria ter aprendido e você estaria melhor situação financeira, sem ser tão consumista. Isso estaria já dentro de você de uma forma natural, você já seria feliz sem precisar estar comprando todo dia, não é verdade? Olha bem como é que está hoje a sua casa, olha o seu guarda-roupa, olha a quantidade de roupa que você tem, de sapato. Olha as coisas que você tem repetidas. Às vezes não é na roupa que te pega, às vezes te pega no Tupperware da cozinha, sabe aquele invólucro de plástico que você guarda as coisas dentro? Às vezes é aquilo que você tem um montão. Ou é na papelaria, que você adora comprar todas as canetas, canetinhas, lápis de cor, papéis diferentes, adesivos, tudo que tem na papelaria, que é lindo, que é muito fofinho, mas que você não consegue se controlar. Ou é em alguma outra coisa. Veja bem aonde que você não está conseguindo se controlar. E veja quanto dinheiro já foi nestas coisas repetidas que você podia ter direcionado para alguma coisa gostosa, que você pudesse estar feliz fazendo para toda a família. De repente, talvez até morando num lugar melhor, comendo melhor, ou trabalhando num lugar que não te pressionasse tanto, não te deixasse tão infeliz. Você poderia estar trabalhando num outro lugar se você tivesse mais dinheiro guardado, talvez você tivesse uma reserva de emergência já boa, já suficiente, que te desse um respaldo para que você pudesse voltar a estudar para uma outra profissão. Veja bem, tem tanta coisa que a gente pode fazer com as melhores escolhas para o nosso dinheiro, mas a gente às vezes não foi criada para isso. Então isso na nossa cabeça fica como uma coisa muito pesada, muito ruim, muito chata. E quando a gente consegue passar a educação financeira para as crianças desde pequenininhos, para que eles tenham como dinheiro uma coisa bacana, legal, quando eu faço escolhas boas para mim, eu fico feliz com isso. Quando a gente não compra e fica feliz, é porque a gente já tem alguma outra mentalidade dentro da gente, não é verdade? Como é que você consegue imaginar não fazer compras, não comprar nada durante um mês inteiro? Veja, nada que não seja, claro, os alimentos, as coisas imprescindíveis. Se você não comprar nenhuma peça de roupa, não comprar nenhum sapato, nenhuma meia, nenhuma maquiagem, nenhuma papelaria, nenhum Tupperware, se a gente não comprar se você não comprar nada disso durante um mês, é um desafio. Se você fizer isso, você vai ser mais infeliz? É alguma coisa interessante para a gente parar para pensar. Será que o consumismo não está encobrindo alguma falta que a gente de repente não foi criado para ter e que para a gente isso é sinônimo de felicidade? Se a gente não tem, a gente fica triste. Mas os nossos filhos vão ser diferentes. É por isso que eu falo sempre de educação financeira para as crianças desde pequenininhos, porque se eles forem desde pequenininhos aprendendo isso de uma forma gostosa, lúdica, afetiva, se a gente conseguir ligar dinheiro com afetividade, de uma forma feliz, boa, positiva, pode ser que eles tenham uma mentalidade diferente dos adultos de hoje em dia, que acham que sem se endividar não dá para ser feliz. Vamos fazer diferente com os filhinhos da gente?
mas eu sei que você já pensa diferente, porque você está aqui assistindo os vídeos do Porquinho Gordo, você já está inscrita no canal, tenho certeza. Se você ainda não está inscrita, já se inscreve agora, é rapidinho, só clica ali, já se inscreve, porque a gente só tem vídeo bom, com dica prática, fácil, sempre lúdica para levar o seu filho para ser bem sucedido, para que ele consiga ver essa felicidade nos pontinhos que você for dando lá no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro brincante, que é uma delícia, que coisa mais linda, que frase gostosa. Eu fiquei pensando nela porque eu acho que com brincadeira a gente aprende muito melhor. Imagine criança, então, que é feita para brincar. Criança tem que brincar, é assim que a gente quer que os nossos filhos cresçam. Os meus cresceram dessa forma, por isso que eu posso falar para vocês, deixa a criança brincar. Eu deixei meus filhos brincarem e sempre fui dando desafios, brincadeiras, o tempo todo eu brincava com tudo com eles. E hoje eles estão muito bem sucedidos, o seu vai ser também. Vamos ver o que a gente vai falar sobre hoje. Hoje eu estava pensando, primeiro, pensa como é que você ensina o seu filho ou sua filhinha a cozinhar. Você já chamou eles para a cozinha para cortar, de repente, a abobrinha que é comprida, você corta ela toda em tirinhas e ele só vai ali cortando com a faquinha, sem serra, sem ponta, não tem perigo, você está do lado dele, dela, você mesmo está mostrando como é que corta tudo em quadradinhos, ou o chuchu corta assim compridinhos e faz ela e ele cortando. Eles adoram colaborar na cozinha, é diversão, a gente está ensinando eles a ajudar em casa, a colaborar, porque a família é a primeira comunidade deles e eles precisam aprender a colaborar, a participar das atividades da casa. Você está ensinando eles sobre bons alimentos, mostre alimentos bons que eles vão comer depois, legumes, verduras, eles estão ajudando a fazer, tem mais facilidade para que eles possam poder estar comendo depois. O que mais? Fazer um bolo junto com eles, é uma diversão, uma delícia, deixa eles lamberem a pá da batedeira, é lógico que é gostoso, vale a pena, deixa eles lamberem a pá da batedeira, ninguém morre por isso não se preocupe, não é isso que vai trazer má saúde ou obesidade, não, isso é carinho, imagina, pode fazer. O que mais? Eu já fiz aqui em casa, até anotei aqui para não esquecer, que foi um Masterchef. Pronto, aí as crianças, a gente pôs o despertador e as crianças iam olhando lá o cronômetro marcando, porque a hora que tocasse o despertador a gente ia ter que parar, mãos para cima, não pode mais tocar no alimento. E a gente fazendo bolo, rápido, pega isso, vem, põe aquilo, depressa, bate e põe a assadeira, já liga o forno. E vamos fazendo. Tudo virou brincadeira, porque tudo dá para virar festa, dá para virar brincadeira, vale a pena fazer essas brincadeiras no dia a dia com coisas que podem ser consideradas sérias, não são sérias, nada na vida é tão sério, mas para a criança tem que ser menos ainda, tem que ser mais diversão. Outra coisa gostosa que dá para brincar de escolinha. Você nunca brincou de escolinha com seus filhos? Você nunca brincou de escolinha quando você era criança? Veja, como é que você poderia estar ensinando as vogais? O A dá para ensinar com 2 cabelinhos do lado, o E é aquela minhoquinha toda enrolada. Vai brincando, vai falando, vai fazendo desenhinho na lousinha. Se você não tem uma lousinha, faz num papel bem bonito. Vamos colorir agora, a gente fez essa letra aqui no meio, passa o dedinho e agora todo mundo desenha pontinhos coloridos em volta, florzinhas. Escolinha é para ser divertida, porque escola é para ser divertida. Quando você brinca disso em casa, a criança começa mais a associar a escola com coisas melhores, com coisas boas, não com coisa chata, com coisa ruim. Não, é um lugar gostoso, onde as crianças vão encontrar os amiguinhos, vão poder brincar, conversar, bater papo. Vale muito a pena a gente associar as coisas que a gente tem que ensinar para as crianças com coisas boas. Então, brincar de escolinha, brincar de culinária, são coisas que eles vão ter que fazer depois de adultos.
Brincar com dinheiro. São coisas que eles vão ter que lidar quando eles crescerem e forem adultos. Brincar com dinheiro também é legal. Você sabe disso. Você também brinca. Você também brinca com seu pequenininho? Com um dinheirinho, com lojinha, não brinca? Vamos lá, quanto custa essa bola? Dependendo da idade do seu filhinho, vocês podem ter dinheirinho de papelzinho, de algum brinquedo que vocês tenham, ou faz os dinheirinhos, dá para fazer muita coisa gostosa. Ou até outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas com dinheirinho assim, a bola custa 5. Ai, mas eu só tenho uma nota de 10, quanto que volta de troco? Pronto, você já está ensinando para a criança troco, até um pouquinho de matemática. Dá para brincar muito, gente. Com criança dá para brincar sobre tudo. Tudo vira diversão, vira carinho, vira afeto, porque vale a pena. É assim que a gente ensina. Tem outros jogos também para você brincar com o seu filhinho, joguinhos de tabuleiro que dá para fazer, o jogo da vida, o Banco Imobiliário, todos com dinheirinho, tem dinheiro da semana, dinheiro do mês, né, que chama dinheiro do mês. Tem muita brincadeira. Eu tenho vários jogos que eu usava com os meus filhos também, mas não como uso, como brincar mesmo. Vamos nos divertir, vamos pular de casinha em casinha. Tudo isso para a criança é um grande aprendizado, mas é também uma brincadeira, é assim que é legal. Depois disso, a gente vem com criatividade. Para ser gostoso, a cozinha tem que ser criativa. Que mais que a gente falou? A escolinha tem que ser criativa. Sabe como é que eu brincava muito também de escolinha com os meus filhos e já estou brincando com os meus netos? De forca. Forca é uma brincadeira, só que é uma brincadeira que ensina a ler, ensina a pôr as letras. Você tem que contar as letras certinhas para pôr as letrinhas ali. Senão, o bonequinho vai sendo enforcado. É muito divertido, tem muita coisa gostosa e você está ensinando a criança a ler. Em vez de só ser como talvez tradicional, tem que ler do caderno ou de algum livro, às vezes dá para brincar também. Fora isso, dá para a gente usar a criatividade para tudo. Quando eu falei lá atrás sobre os dinheirinhos, dá para fazer dinheirinho até com prendedor de roupa. Dá para você mudar as brincadeiras, os objetos, o que eles servem, você muda para outra coisa. Claro, ele é seu, o prendedor de roupa é seu, você pode usar ele para o que você quiser. Se prende as roupas no varal, mas também pode usar como dinheirinho. 5 prendedores de roupa, 5 dinheiros. Pronto, dá para brincar de muita coisa gostosa. Agora, o que eu queria falar um pouquinho é sobre criatividade e imaginação. Porque tem muita gente que pensa que criatividade e imaginação é para pintores, escritores, alguém que vai fazer assim uma obra de arte. Arte é para criativo, para quem for compor uma música. Não é. Criatividade é no nosso dia a dia, é para tudo. A gente usa criatividade e imaginação para tudo na nossa vida. Veja bem, tudo que tem em volta da gente, primeiro foi imaginado. Imagina o primeiro homem, ou primeira mulher, o primeiro maluco que imaginou poder voar. Como é que pode pensar que alguma coisa pode voar que não é passarinho? A gente não tem asa. Como é que a gente vai fazer para voar? Mas alguém imaginou isso antes. Ford, quando começou a imaginar como seria um carro com rodas, como é que isso podia ser? Só existia charrete ou alguma coisa puxada a cavalos. Você pode fazer uma charrete mais bonita ou com cavalos mais velozes, mas como é que você vai mudar de uma coisa para outra completamente diferente, pensando em motor, rodas, uma lataria que leva pessoas dentro, sem cavalo? Veja, primeiro a imaginação, primeiro a criatividade. Quando você consegue ir criando o seu filho com muita brincadeira, com muita imaginação e criatividade, você dá para ele mais chance
dele ter ideias assim que ninguém nunca teve, que são completamente diferentes. Só se anda a cavalo, mas ele imagina alguma coisa ligada a motor, que você não precise do cavalo para se locomover. Como assim? Isso não existe. E isso é muito legal. A gente não consegue nem imaginar o que essa criançada toda aí, daqui 10 anos, vai criar, porque vai ser alguma coisa que talvez a gente ainda não tenha essa capacidade de imaginar, mas eles estão crescendo com criatividade, com imaginação, que a gente está dando mais repertório para eles do que a gente teve. E eles estão pegando um pouco aqui, um pouco ali, e pega experiências, e pega conhecimentos. Para isso a gente tem que dar para eles. Quanto mais experiências, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Dá muita leitura, muitos livros diferentes, muitas culturas diferentes. Conhecer outros países através da internet, que seja. Não dá para viajar para lá, não faz mal. Dá para olhar na televisão, dá para olhar na internet, dá para ler sobre aquilo. Isso vai mudando a cabeça, vai fazendo ver que existem muitas coisas que não estão no nosso redor, não estão no nosso dia a dia, mas que existem. Elas vão fazendo conexão dentro da nossa mente, e aí a criatividade serve para dar esse impulso de que ainda eu não vi, mas eu posso ligar e criar algo novo. A criança, ela tem essa criatividade já por ela, porque ela não tem tantas barreiras como a gente começa a colocar depois de adulto. Então, enquanto ela não tem essas barreiras, a gente deveria aproveitar o máximo possível para dar mais repertório, mais conhecimento, mais experiências, mais coisas diferentes, para que ela possa juntar na cabecinha dela, fazer mais conexões, para que ela consiga ter mais criatividade, mais imaginação, e com isso ela vai conseguir ser muito mais bem-sucedida. Porque o que isso tem a ver com dinheiro? Dinheiro, você consegue ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro de uma forma muito mais feliz, muito mais gostosa, quando você tem mais criatividade. A criatividade substitui muito a falta de dinheiro. A gente vê isso no dia a dia das pessoas que não têm dinheiro, mas se viram. Se virar é uma habilidade. Eu digo que se virar é uma habilidade, mas quem consegue se virar é porque já teve um pouco de repertório. Eu me lembro, acho que das primeiras viagens que eu fiz com as minhas irmãs, eu estava com um problema grave de falta de ar, eu estava tendo ataques de pânico. Estava tendo ataques de pânico de entrar no avião, estava muito problemão para mim, me dava uma claustrofobia muito grande, mas a gente estava na Europa, fazer o quê? A gente tinha que passar de outros países, e a gente pegou um voo, e eu me lembro uma vez, noturno, e eu estava tendo um ataque desses, e eu precisava me distrair, eu sabia que eu me distraindo, isso não ficaria tão pesado para mim. Eu acho que a gente estava em algum país da Europa, tentando passar para outro, ir para outro lado, e eu entrei nesse avião, era noite, e ia ser muito ruim para mim. As minhas duas irmãs ficaram num banco separados, juntas, né, separados de mim, e eu fiquei sozinha num outro banco. Nós estávamos viajando em 3 para vários países da Europa, foi uma viagem linda, muito gostosa, mas eu acabei tendo esse pânico lá. E elas me contaram que durante a noite inteira elas ouviam a minha voz falando baixinho, que seja, tomara que fosse baixinho para não ficar incomodando os outros, mas com um rapaz que sentou do meu lado, ele estava com o filho dele, eu me lembro bem, um menininho de 9 anos, e nós ficamos conversando a viagem inteira. Ele era holandês, não falava uma palavra de inglês. Eu, brasileira, não falava uma palavra de inglês, também era péssima. E o menininho ali que não falava nada com nada mesmo, falava o holandês, claro, que era da língua dele. Eles estavam indo para um outro país encontrar a mãe do menino para passar férias, ou o pai estava entregando, alguma coisa assim.
E nós fomos a noite inteira conversando e brincando, e eu fiz brincadeiras de papel para o menino, aviãozinho de papel, eu me lembro, barquinho de papel, que eu sempre gostei de fazer para as crianças, que eu fazia para os meus filhos, que eu acho que essa é uma brincadeira boa para você fazer quando você não tem brinquedo nenhum. Toda criança gosta dessa dobradura. Se você ainda souber mais, melhores ainda. Melhor ainda, eu só sei fazer o aviãozinho e o barquinho. Mas sempre faço para os meus netos uma coleção de aviões, coleção de barquinhos, ou mais ainda, papai e mamãe avião com os aviõezinhos filhinhos. É muito gostoso. Acabei de viajar para os Estados Unidos para visitar uma netinha que nasceu, e com a irmãzinha dela um pouquinho mais velha, falava para minha netinha: vamos fazer a família de aviãozinhos, e fazia. É muito gostoso, sempre dá para fazer muita coisa, é só usar a criatividade. Você não precisa ter o brinquedo pronto, você não precisa ter o super material de brilho, de eletrônico, nada disso. Dá para você fazer um monte de brincadeira com criança sem você precisar ter nada caro. Tem um pedacinho de papel que seja arriscado dos dois lados, não tem problema. Aviãozinho você faz na hora, simples, fácil, e a criança gosta e se diverte e brinca muito. Fora isso, vamos ver o que mais que eu pus aqui. Eu estava pondo que a gente se virar é uma super habilidade. Quando eu consegui fazer essa viagem, eu me virei sem saber falar a língua, o rapaz também sem saber falar a língua, e a gente foi se virando, talvez com mímica, talvez com um jeitinho, troca uma palavra por outra, vamos ver, até que um entenda o outro. Muito legal, é assim que a gente vai fazendo as coisas. O meu filho do meio, esse que mora nos Estados Unidos, ele tem um brinquedo que ele tinha desde pequenininho, que era um quebra-cabeça de madeira. E ele sempre falou para mim: eu gostaria muito de dar esse quebra-cabeça para os meus filhos, guarda então para mim, mãe, por favor. E foi embora, foi pelo mundo, e eu nem lembrava mais disso. Quando eu fui agora para a casa dele, nesta última viagem, que vocês acho que acompanharam por aqui, eu fiquei pensando, falei, chegou a hora, vou levar para a irmãzinha mais velha, já está na hora dela, ela já pode fazer um quebra-cabeça, vou levar esse brinquedo que é do pai dela, né? Que é do meu filho. Tá? Peguei, pus na mala, levei, dei para ela, ele ficou muito feliz, muito orgulhoso, porque era uma coisa que ele queria muito, mas ela amou esse quebra-cabeça, mas para brincar como? Para brincar de castelinho, como se fossem blocos, um sobre o outro. Tudo bem, ela está usando a criatividade dela, ela não precisa usar o brinquedo para aquele fim exato dele, usa do jeito que deixa ela feliz. Então ela põe os bloquinhos, os quadradinhos um em cima do outro, em vez de montar na mesa, ela põe um em cima do outro e põe os bonequinhos para subir no castelo. Ela dizia que era o castelo. Ai, que saudade que me dá, muito fofa, muito linda, e ela brincou e eu punha junto com ela os bonequinhos subindo lá, porque foi muito gostoso. Criatividade. A outra, minha neta mais velha, estava outro dia aqui em casa, brincando comigo, e eu pus ela e o irmão e todas as crianças para fora do quarto e falei: aqui no quarto vocês só podem entrar quando eu chamar. Eu vou esconder 5, o que eram? Patinhos. Sabe aqueles patinhos de borracha? Bem pequenininhos. Falei: eu vou esconder 5 patinhos e vocês vão ter que se virar para achar. Eles vão estar fora de gaveta, não vai estar dentro de armário. Essas são as dicas que eu vou dar. Eles vão estar pelo quarto, somente dentro desse quarto, mas vocês vão ter que achar, são 5. Vamos ver. E fui pondo as crianças para fora, fechei a porta, fui pondo. E o último patinho eu pus num lugar estratégico, meio no alto de um móvel que eu tenho lá, meio escondidinho atrás. Bom, difícil. Aí chamei as crianças: podem vir. Eles vieram correndo e começaram a procurar. Ai, que difícil, não estou achando. Achei um. Ai, achei outro. E foram, e o outro menorzinho também achando tudo. E eles acharam 4 patinhos. E não achavam o 5º. E eu bem quietinha, porque eu só brinco de quente e frio depois que não tem mais jeito. Quando eles não querem mais, aí eu falo quente e frio. A gente já tem essa combinação. Então, vamos continuar procurando, vamos ver, onde que tá? E de repente eu olho,
A minha neta mais velha subiu no beliche e começou a olhar lá de cima. E eu falei para ela, por que você subiu? Aí ela falou, desse jeito eu consigo ter outra visão do quarto. Gente, eu fiquei super orgulhosa dessa netinha. Ela foi muito inteligente, porque ela foi outra perspectiva, outro olhar. É muito legal as crianças aprenderem isso, que se elas mudarem, elas podem olhar de outro jeito e as coisas vão aparecer de alguma outra maneira, elas vão poder ver, vai ter um outro ângulo. E realmente ela subiu e achou aquele patinho mais bem escondido que estava, porque ela olhou por outro ângulo. Criatividade, imaginação, você tem que dar isso para os seus filhos. Vale a pena. Mas eu não tenho tempo, mas eu estou cansada. A hora que você começar a virar a chavinha também da sua cabeça, você vai ver que a vida é muito mais gostosa do que está sendo. Quando a gente tem filhos, a vida se torna uma diversão maior. Mas eu tenho que cuidar e dar banho e dar comida. Sim, você tem essas obrigações, mas dá para fazer de uma forma mais leve. Dá, principalmente se você relaxar, não for tão exigente, não precisa estar tudo tão certinho. Eles vão fazer sujeira para comer, eles não vão comer tudo, eles vão lamber a pazinha do bolo, eles vão deixar coisas fora do lugar. Eles são criança, deixa as suas crianças serem criança, mas que você esteja junto com eles. Isso daí vai dar para eles uma força que eles vão usar para o resto da vida. Eles sabem, a mamãe sempre esteve com a gente. Vai ter hora que a mamãe vai ser chata, que a mamãe vai brigar, que a mamãe vai perder a paciência, porque a gente também é humana, né? Mãe também é humana. E a gente erra bastante, e a gente se arrepende depois e fica chateada de ter feito assim, mas faz parte. A gente vai errar sempre, porque faz parte da vida. Todo mundo erra, mamães também. Mas vale a pena a gente tentar, o máximo possível, a gente estar junto, participando, tornando mais leve, brincando junto. É mais leve para a gente também. Vale a pena para que a gente também fique mais contente, mais leve, mais fácil a nossa vida. Vale a pena. Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui para vocês. Primeiro eu pus, tudo que existe, olha em volta, esse celular que eu estou usando, a mesa, as cadeiras, esse meu bichinho lindo, meu porquinho gordo, a roupa que eu estou usando, a casa que eu moro, tudo. Primeiro foi imaginado. Primeiro as pessoas imaginam, depois elas criam. Você também é assim. Quando você faz um prato de comida, você primeiro imagina esse prato, depois você vai e prepara ele. Nada é muito pensado, não, é automático, mas primeiro você imaginou. Para isso a gente tem que acumular experiências, conhecimento, tem que ler muito, estudar muito, conhecer outras culturas e depois, ai que gostoso, a gente tem que ficar atento. Veja, quando a gente tem bastante, quando a gente consegue fazer bastante repertório, bastante conhecimento, bastante experiências, bastante, a gente tem que ficar atento, porque as oportunidades estão por aí o tempo inteiro, mas às vezes a gente não enxerga, a gente deixa passar porque a gente não viu. Presta atenção no caminho que você faz, da sua casa até algum outro ponto, não sei, até o ponto de ônibus, até o metrô, até a escola das crianças. Veja, um percurso que você faça, ou do seu trabalho até onde você vai almoçar, algum percurso que você faça. Tenta a próxima vez que você fizer esse mesmo percurso, olhar para cima dos prédios, as coisas que estão no alto. A gente tem uma tendência de olhar meio na altura dos olhos para baixo, até para não tropeçar, eu sei, até para não bater a cara num poste, tudo bem. Mas a gente às vezes passou sem perceber que no alto de um dos prédios desse caminho tinha uma gaiola linda, dourada, enorme, com um monte de pássaro dentro, não sei, tadinho dos passarinhos, tomara que não, que sejam todos de brinquedo, ou alguma coisa bonita
que a gente não viu, mas que estava lá. Puxa vida, uma bandeira, sei lá, qualquer coisa que tenha no alto, que a gente acabou não olhando porque a gente não está com o nosso olhar atento. As oportunidades são assim, se a gente não tiver com o olhar atento, a gente pode não enxergar, mesmo a gente tendo conhecimento, repertório, experiências, tudo, mas a gente não enxergou aquela oportunidade. É a mesma coisa que falar, você vê muitos carros vermelhos na rua? Não sei, acho que não, acho que é mais carro preto, cinza. Então preste atenção e só procure carros vermelhos. A hora que você presta atenção naquilo, no que você foca, você acha. Aí você vai encontrar um monte de carro vermelho. São coisas que a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu falo sempre, todos os vídeos eu falo, são para prestar atenção. A gente cria filhos para que eles prestem atenção. Quando a gente consegue dar isso para o filho, a gente já está dando um presente. Que prestar atenção não é uma coisa automática. As pessoas no automático não prestam atenção. Você, no caminho que você faz desse percurso que eu falei para você olhar, você não presta atenção, porque você está tão acostumado a fazer esse caminho, você não presta atenção. Você nunca reparou que na porta daquela loja sempre tem um vaso com flor? Talvez você nunca tenha visto. Aquela outra janela está sempre pintada de azul claro, totalmente diferente. Você nunca tenha visto. Vamos ensinar os filhos a prestar atenção, ficar atento, olhar atento para as oportunidades. Quando a gente treina para prestar atenção, a gente fica melhor. Então vamos ver. Vou dar uma brincadeira agora para vocês, para que vocês deem para o seu filho que ajuda ela a ter mais criatividade. Que é uma brincadeira simples, fácil, que você pode fazer a qualquer hora, provavelmente você até já faz, que é usar os materiais que não são convencionais. Então, o prendedor de roupa vira bonequinhos, bonequinho conversando com bonequinha. A gente já põe o prendedor de roupa para ser unhas compridas, né? Vou pegar mãos de tesoura, vou pegar as coisas com o prendedor de roupa. Usar os prendedores de roupa para ser brincos. Ou algum outro material, lápis de cor. Os lápis de cor podem ser humanizados, para que eles conversem, brinquem, vão ficar em fila, vamos um atrás do outro, pronto, essa é a fila da escolinha, vamos andando em fila. E são os lápis coloridos. Qualquer outra coisa, mude o objetivo daqueles objetos, brinque mudando os objetivos dos objetos. Vamos brincar com a criatividade dos nossos filhos, vamos pôr a imaginação deles para trabalhar. Eles vão agradecer para você e vai ser uma delícia, muito mais divertido. Vale a pena. Criatividade é ensinável, é treinável. Vamos dar criatividade para os nossos filhos e eles vão ter mais chances de crescer, de ter essa imaginação depois de grande. Então, hoje a gente conversou sobre isso e eu te agradeço demais por você ter ficado comigo. Eu adoro meus vídeos que eu faço junto com você até aqui. Muito obrigada. Um beijo bem grande da Sandra. Curta esse vídeo se você gostou. Manda para quem você quiser e não esquece de se inscrever no canal. Um oink do seu porquinho gordo sempre. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.